Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos continuar reagir o vídeo do Reverendo Ageu Magalhães. Então já curte esse vídeo, deixa seu comentário, se inscreva no canal, acione ali o sininho das notificações para você receber sempre em primeira mão todos os conteúdos novos do canal. Então vamos aqui reagir esse vídeo logo depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, a gente parou aqui no minuto 21 e 31, né, na parte 1 do vídeo. Agora nós vamos continuar aqui na parte 2. Ah, talvez a gente faça esse vídeo mais um terceiro, né? Vamos ver aqui como vai ser o andamento desse vídeo aqui. Vamos a versículos bíblicos que mostram a importância das Escrituras. É uma acusação bastante frequente dos romanistas de que o sola scriptura, que é um tema em latim da época da Reforma, que significa somente as Escrituras, né? Foi um lema levantado pelos reformadores para mostrar exatamente isso. Nós temos as Escrituras, é nela que nós devemos nos firmar. Então, é uma acusação frequente dos romanistas de que o sola scriptura é uma invenção da Reforma Protestante. Os menos instruídos, aliás, dizem que foi Lutero que inventou o sola scriptura. Tá? Será? Como é que nós podemos responder a esta acusação infundada romanista? Vamos aos Não, Reverendo Ageu, não é uma acusação infundada, né? Nós não vemos nos apóstolos, nem muito menos nos padres apostólicos, né, e os padres apologéticos, a gente não vê nada parecido com o que é ensinado no Sola Escritura. Pelo contrário, né, nós vemos muitas vezes, principalmente no período ali do início da patrística, né, principalmente Santo Irineu, na Antioquia, quando eles se contrapõem aos hereges de sua época, eles apelam, na maioria das vezes, à tradição, né? E também as escrituras, claro, né? Mas a questão da exclusividade da escritura como fonte de autoridade final, inerrante, inefável, infalível, sobre fé e moral, como é o dogma, né? A doutrina do Sola Escritura, a gente não vê isso, né? Em nenhum lugar da história do cristianismo. aos textos bíblicos. Eu trouxe uma série deles aqui, só que não é uma lista exaustiva, tá? Há uma lista aí com 5 vezes mais os textos que eu trouxe para vocês. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A importância dos escritos. Cristo está mostrando isso. Respondeu Abraão, ele Certo, reverendo Agil, a gente não contrapõe a importância da Sagrada Escritura, né? Então, falar que quando você pegar um texto que está falando, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, onde fala que toda escritura é inspirada por Deus, nós acreditamos nisso, nós aceitamos isso e nós recebemos isso. A questão é você dizer que apenas a escritura é fonte de autoridade infalível. Esse é o ponto, né? Por exemplo, é, se credes de fato porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que isso aqui abona o sola escritura? Só por causa que está fazendo referência aos escritos de Moisés que apontam a Cristo? Por exemplo, primeiro versículo, Isaías 8:20, né? Está falando da lei e do testemunho. O que é testemunho? Testemunho é a tradição. Tradição passada, testemunhada, aquilo que foi visto pelos apóstolos, né? E registrado esse testemunho de forma oral e forma escrita, né? Esses versículos aqui a gente pode usar ele tanto pro lado de você como você está usando, quanto pro nosso lado. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Na parábola do rico e do Lázaro. Ora, na época dessa parábola, o Moisés e os profetas não estavam todos vivos. Isso aqui é uma referência à Bíblia. Moisés, os 5 primeiros livros, e os profetas, o restante.
E começando por Moisés, caminho de Emaús, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nosso Senhor Jesus, como já vimos, citava as Escrituras com frequência. Como é que as Escrituras vão ser colocadas de lado para agora uma tradição ser posta em cima como autoridade? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes foram registrados porque foram estes que Deus quis que as pessoas tivessem acesso para crer em Deus. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo, provando por meio do quê? Das Escrituras. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que Deus quis que tudo fosse escrito? Para nos fortalecer, para nos guiar. O texto diz, pois tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não está dizendo que tudo foi escrito. Eu não sei a sanha que esse pessoal tem para colocar um sola em tudo. Provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo, provando por meio do quê? Das Escrituras. Por que ele não pega, por exemplo, a parte que Paulo prega lá na Grécia, onde ele não usa as Escrituras, ele usa os filósofos gregos para pregar sobre Cristo? Não é? É claro que para os judeus ele vai utilizar as escrituras, porque a religião judaica, os judeus, têm essa tradição de se apoiar nas escrituras, né? Nos textos. Mas lá na Grécia ele não faz isso. Lá na Grécia, Paulo ele usa uma outra forma de evangelização, que é o quê? Citando os filósofos antigos, trazendo a figura daquele Deus desconhecido, que é o Deus que foi provado filosoficamente por Platão, né, e Aristóteles, né? Trazer esses textos aqui não abonam só a escritura, tá? Não abonam. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que Deus quis que tudo fosse escrito? Você vê, o texto diz, pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não está dizendo que tudo foi escrito, né? Lê uma coisa e conclui outra. Para nos fortalecer, para nos guiar. Paulo, em 2 Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outro texto, 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro mostrando que a fonte de ensino do povo daquela época eram as escrituras. Ele chama Paulo de nosso amado irmão Paulo. Paulo já foi reconhecido no colégio apostólico, no grupo de apóstolos. Ele diz que alguns deturpam as coisas que Paulo escreve, porque diz Pedro aqui, há certas coisas difíceis de entender. E aí a gente brinca, né? Que se para Pedro estava difícil entender Paulo, em alguns textos, imagine para nós. Mas deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, a fonte de autoridade do povo naquele tempo eram as escrituras. Senão, Pedro não teria razão para fazer uma advertência dessa. É interessante, essa passagem aqui mostra exatamente o problema que foi enfrentado pelos padres apologetas, né? Que era o seguinte, a maioria, se não todas, as heresias utilizavam as escrituras como base de autoridade. O arianismo, nosso Deus, pegava texto bíblico de cabo a rabo. E como que eles resolveram esse problema? Através da tradição. Né, os hereges que Irineu de Lyon combatiam, né, ele falou assim, ó, vocês estão dizendo, né, os gnósticos, né, vocês estão dizendo que são
que possuem sucessão apostólica, vocês estão interpretando as escrituras a seu bel prazer, mas nós não conhecemos vocês. Cadê a sucessão apostólica de vocês? Quem é que ensinou para vocês isso que vocês estão dizendo? Né? Isso tem a obra, né, de Ireneu de Leão, que é o Contra as Heresias, que trata exatamente disso. Agora, a questão é o seguinte: quem, né, aqui, ó, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha, como que você consegue estabelecer o que é uma deturpação ou não, se você tem só as escrituras como autoridade? Se o cara tá pegando as escrituras, fazendo uma interpretação dela, e essa, se é uma interpretação possível, né, que a gente já falou isso no primeiro vídeo, né, nada impede de que você monte uma doutrina em cima daquilo lá. A questão é saber se essa doutrina foi ensinada pelos apóstolos ou não, foi ensinada ou não é, por Cristo. A gente dá um exemplo, vou dar um exemplo aqui básico do meio protestante, com relação à ceia do Senhor, tá? É, não sei se o reverendo Ageu é batista, eu achava que ele era presbiteriano, mas aqui é a conferência aqui da Igreja Batista. Os batistas, né, de forma geral, eu não consigo nem dizer aqui com exatidão, mas os batistas, de forma geral, eles creem na ceia como algo simbólico, que o pão e o vinho apontam para o corpo e sangue de Cristo. Já os reformados acreditam que existe uma presença espiritual de Cristo na ceia. Os luteranos acreditam numa presença real, onde o corpo e o sangue de Cristo se fazem verdadeiramente presentes nos elementos, né? E aí, dessas três vertentes, qual que está certa? As três estão baseadas e fundamentadas na Bíblia. As três são, vamos dizer assim, são interpretações possíveis dos textos com relação à ceia do Senhor. A questão é qual que é a verdade que foi ensinada por Cristo. Não pode ser qualquer uma das três. Não pode ser presença real e presença espiritual e memorial. Você precisa definir e falar se é uma ou outra. Quem é que vai definir isso? Quem que é que vai trazer isso? Se na escritura você não consegue definir isso claramente, porque se fosse definido claramente, todos os protestantes que se baseiam no só da escritura teriam o mesmo entendimento sobre essa mesma coisa. Mas eles não têm, né? Se você não tem uma tradição que é perpetuada, né, que esteja paralelo à Bíblia, você não consegue definir nesses momentos onde há uma onde há uma discordância entre as interpretações. Porque enquanto a gente está concordando, até aí tudo bem, todo mundo concorda que Cristo é o Filho do Deus vivo. Agora, houve uma época que nem todo mundo acreditava que esse Filho de Deus vivo foi homem, ou que ele era Deus, ou que ele era 100% homem, 100% Deus, ou que a divindade se estabelecia de forma trinitária, né? Enquanto a gente está falando das coisas que a gente tem em comum, né, que a gente concorda e olha na Bíblia e concorda, é fácil, mas e nas discordâncias? Quem que vai definir? Qual que é a autoridade que vai definir a interpretação correta das escrituras? Esse é o ponto, é isso que a gente bate no solo da escritura. É porque vai ser necessário em algum momento uma autoridade externa para definir qual que é a interpretação correta. E para essa autoridade nos guiar de forma que alcancemos a verdade, essa autoridade ela tem que ser infalível. É esse o ponto. Jesus, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós cremos que todas as palavras de Gênesis e Apocalipse foram inspiradas por Deus, e nenhuma Nós também cremos. delas vai passar. Jesus de novo. Agora, uma coisa que eu acho assim muito tendenciosa é tudo que está escrito. Vocês podem ver, tudo que é escrito lei, palavra de Deus, né? Eles traduzem e equivalem essas expressões à Sagrada Escritura. E nem sempre é isso, tá? A lei aqui é algo muito maior do que as próprias Escrituras. É a lei de Deus. A lei não é o que está lá no Decálogo, por exemplo, apenas. Tá? A lei de Deus é a própria essência de Deus. Né?
Não estou fazendo uma filosofia aqui agora não, mas que eu quero que vocês entendam. É a mesma questão quando nós falamos que da palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo, não é as escrituras. Entende? de novo, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está falando para os fariseus aqui, mas é muito parecido com o que ele fala com o pessoal da tradição oral. Invalidam as escrituras por causa da sua tradição. E por fim, respondeu No seu entendimento, né, reverendo Agil? No seu entendimento, é, é visto sim. Eu, por exemplo, acredito que a postura farisaica é muito mais próxima do protestante do que do católico, na minha visão. E aí, quem vai definir qual que é a interpretação correta, a minha ou a sua? Por exemplo, o solo escritura, na minha visão, invalida a palavra de Deus. Porque se vocês não acreditam que a autoridade que Cristo passou aos apóstolos era uma autoridade inerrante e só o texto escrito, materialmente escrito, é inerrante, então vocês estão invalidando a autoridade que Cristo passou. E Cristo é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus. E o solo escritura é uma tradição protestante. Não tem como. Você não vê essa doutrina explícita na Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como eu disse, isso aqui é um quinto de lista de versículos que dão base para nós provarmos que o só da Escritura, a confiança apenas nas Escrituras, é uma prática que vem desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. E os pais da igreja? O que dizem os pais da igreja? E eu coloco pais da igreja aqui, meus irmãos, entre aspas, porque não são fonte de autoridade para nós. A nossa fonte de autoridade são os homens que, divinamente inspirados, escolhidos por Deus, foram habilitados a escrever a palavra de Deus sem erro, sem falha. O Espírito Santo foi quem supervisionou para que aqueles homens que não eram santos, eram pecadores, eles escrevessem uma palavra santa. Então, a Bíblia é inspirada, a Bíblia foi escrita por homens inspirados. Os escritos dos chamados pais da igreja, que são as próximas gerações de líderes, não têm inspiração. E é por isso que Perfeito. Até então nós você estamos de encontra acordo. pensamentos divergentes entre eles. Mas, como nós estamos Exato. numa conferência sobre romanismo, eu achei por bem trazer as próprias opiniões, do ponto de vista histórico, de pais da igreja, para mostrar que muitos dos católicos de hoje estão lutando, na verdade, contra antigos pais da igreja, que viam as escrituras como fonte de autoridade também. Eu trouxe aqui. Mas ver as escrituras como fonte de autoridade não abona só a escritura, reverenda Júlia. O que você tem que achar nos pais da igreja é o seguinte, ó, as escrituras são a única fonte de autoridade infalível em matéria de fé e moral. Falar que as escrituras são autoridade é fácil. E depois pegar essa citação e extrapolar para o solo escritura é mais fácil ainda, né? Muitas citações, não é uma lista exaustiva também, mas eu gostaria de mostrar para vocês que nos primeiros séculos nós temos muitos pais apontando para a Bíblia e não apontando para a tradição oral. Comecemos com Irineu de Lyon. Veja, está ali bem pertinho dos apóstolos, né? Terceiro, segundo século, escreveu no livro Contra as Heresias. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. É um pai falando das Escrituras. Ele Se fosse assim, você tinha que citar o catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Se for só para citar as escrituras. no mesmo livro, mostraremos ao expor a doutrina do apóstolo em lugar oportuno, como todas as suas epístolas concordam com estas pregações, e enquanto labutamos sobre as provas das Escrituras para compendiar e abreviar o que lá se diz, de muitas maneiras, dedica-te com paciência, tu também a elas, e não penses que seja tudo palavreado, deves entender que as provas que se encontram nas Escrituras não podem ser mostradas, exceto pelas próprias Escrituras. Você tem um pai da igreja aqui mostrando o valor das Escrituras. Outro. Agora vamos. Vou pegar aqui, não tinha preparado isso, não, mas vamos pegar aqui Irineu de Lyon. Então vamos lá, pessoal. Eu achei aqui, ó, no site, esse site aqui.
New Advent, no livro Contra as Heresias, obra Contra as Heresias, livro 4, capítulo 33, parágrafo 8. Ó. O verdadeiro conhecimento é aquele que consiste na doutrina dos apóstolos e na antiga constituição da igreja em todo o mundo e na manifestação distintiva do corpo de Cristo, de acordo com a sucessão dos bispos, pelas quais eles transmitiram àquela igreja que existe em todos os lugares e chegou até nós, sendo guardada e preservada sem qualquer falsificação das escrituras, por um sistema de doutrina muito completo, e nem recebendo adição nem sofrendo redução nas verdades em que ela acredita. Ou seja, o verdadeiro conhecimento consiste na doutrina dos apóstolos, na constituição da igreja, na sucessão dos bispos e na preservação das escrituras. Ora, o que Ireneu está falando aqui? Que o conhecimento, o verdadeiro conhecimento aqui, ele foi transmitido e consiste tanto nas doutrinas dos apóstolos, na constituição da igreja, na sucessão dos bispos, e esses 3 pontos iniciais foram que guardaram e preservaram as escrituras. Foram essas três pontos, né, que a gente pode interpretar aqui: doutrina dos apóstolos como tradição, né, oral, e constituição da igreja mais sucessão dos bispos como magistério, mantendo que a preservada as escrituras de qualquer falsificação, tá? Então, deixa eu ver se tá pegando aqui, né? Tá. Então, para Irineu de Lyon, é muito claro que não é exclusivamente e somente as escrituras. Você vai precisar da sucessão dos bispos, você vai precisar da igreja, você vai precisar dos apóstolos, tá? Outra citação aqui, vou trazer só mais essa, depois a gente vê os outros pais da igreja que ele vai citar. Tá? Ó, Contra as Heresias, livro 3, capítulo 4. Ó, vou ler aqui direito o texto. Isso aqui eu acho que isso aqui foi escrito por Irineu, tá? Mas vamos ler só o texto aqui, ó. Portanto, uma vez que temos tais provas, não é necessário buscar a verdade entre outras, o que é fácil de obter da igreja. Ora, a verdade é fácil de obter da onde? Da igreja, não das escrituras apenas, tá? Uma vez que os apóstolos, como um homem rico depositando seu dinheiro num banco, depositaram em suas mãos copiosas todas as coisas pertencentes à verdade. Os apóstolos depositaram nas mãos da igreja todas as coisas pertencentes à verdade, para que todo homem, quem quiser, possa tirar dela a água da vida. Dela quem? Das escrituras ou da igreja? Da igreja. Pois ela é a entrada para a vida. Todos os outros são ladrões e salteadores. Por isso somos obrigados a evitá-los, mas a fazer a escolha da coisa pertencente à igreja com a máxima diligência e a nos apegar à tradição da verdade, né? Pois, como está o caso, suponha que surja uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós, não deveríamos recorrer às igrejas mais antigas com as quais os apóstolos mantinham constante relacionamento e aprender delas o que é certo e claro em relação à questão presente? Olha o que ele está falando. Suponha que surja uma disputa relativa entre nós. Não deveríamos recorrer às igrejas mais antigas com as quais os apóstolos mantinham constante relacionamento? Por que, reverenda Gil, se eu posso ir nas escrituras e obter as verdades da escritura? Para que eu tenho que me recorrer às igrejas antigas que tiveram relacionamento com os apóstolos? Porque essas igrejas receberam todas as coisas pertencentes à verdade, ó. Depositar em suas mãos copiosas todas as coisas pertencentes à verdade. Tá aqui, simples, tá? Pois como seria se os próprios apóstolos não nos tivessem deixado escritos? Não seria necessário, nesse caso, seguir o curso da tradição que eles transmitiram àqueles a quem confiaram as igrejas? Olha que interessante. Como seria se os apóstolos não tivessem deixado nada escrito? Se não tivesse escritura, o que a gente poderia fazer? Seguir o curso da tradição que eles transmitiram àqueles a quem confiaram as igrejas. Então, eu posso obter conhecimento tanto pelas escrituras e, através da tradição, eu chego nas mesmas coisas que os apóstolos deixaram escrito. Percebe? Deixa eu ver se é nesse livro aqui.
Não, não é nessa obra, não. Que Ireneu faz aquela citação dos primeiros papas da igreja, né? Mas não é aqui, não. Vamos continuar aqui. Eu acho que ficou claro a posição de Ireneu, né? Enquanto o Ageu selecionou aqui algumas citações que ele fala das escrituras, né? A gente trouxe aqui provando que ele confia na tradição apostólica, que essa tradição que os apóstolos depositaram nas igrejas coisas relacionadas à verdade, e que mesmo que os apóstolos não tivessem deixado nada escrito, nós poderíamos recorrer a essa tradição das igrejas mais antigas. Da igreja aqui, mostrando o valor das escrituras. Outro, Atanásio, 296, 373. Porém, uma vez que a escritura sagrada é sobre todas as coisas, a mais suficiente para nós, e por isso, recomendando àqueles que desejam conhecer mais dessas questões, para lerem a palavra divina, apresso-me agora a expor diante de vós aquilo que mais exige atenção e por causa da qual, principalmente, escrevi essas coisas. Ainda Atanásio, agora no livro De Incarnatione Verbi Dei. Amado em Cristo, permite que esta seja a nossa contribuição a ti, ainda que valendo-nos de um resumo rudimentar, de pouca extensão sobre a fé em Cristo e em seu divino aparecimento. Servindo-te de tal oportunidade, se compreenderes o texto das Escrituras, aplicando-lhes com eficácia sua mente, aprenderás por meio delas, mais completa e claramente, os exatos pormenores do que temos dito, pois eles foram escritos por Deus, por meio de homens que falaram por ele. Claríssimo, parece um reformador falando aqui sobre só a Escritura. É igualzinho, é igualzinho. Vamos ver, eu vou trazer as citações aqui de Ainda, Atanásio. Atanásio, inutilmente então eles correram de um lado para outro com o pretexto de que requereram aos concílios com relação à fé, pois a Escritura divina é suficiente acima de todas as coisas. Porém, se um concílio é insuficiente neste ponto, há as posições dos pais, pois os bispos nicenos não negligenciaram esta questão, mas afirmaram as doutrinas tão exatamente que as pessoas, lendo suas palavras honestamente, não podem deixar de ser lembradas por eles da religião relacionada a Cristo e anunciada na Escritura divina. Note, irmãos, nos primeiros concílios, nos primeiros séculos, houve muitas controvérsias quanto à pessoa de Cristo, não é? A questão das duas naturezas, a questão da Trindade. Onde esses concílios recorreram para afirmar as doutrinas? Foi na palavra de Deus. Foi ali que eles recorreram. Por exemplo, olha o que a citação diz, ó. Se um concílio é insuficiente nesse ponto, há as posições dos pais, pois os bispos nicenos não negligenciaram essa questão, mas afirmaram as doutrinas tão exatamente que as pessoas, lendo suas palavras honestamente, não podem deixar de ser lembradas por eles da religião relacionada a Cristo enunciada na Escritura Divina. Ora, se existe um concílio que é insuficiente no ponto que está sendo abonado ali por Atanásio, tem as posições dos pais. Vocês podem recorrer à posição dos pais e dos bispos nicenos, porque eles não negligenciaram essa questão. Olha aqui para você ver que não é um solo escritura na própria citação que o Ageu está trazendo. Vou trazer aqui citações aqui do Atanásio. Vamos lá, pessoal. A citação agora de Atanásio, essa aqui foi difícil de achar, tá? Eu só achei o original em grego. Essa parte aqui, ó, essa primeira citação que eu dou. Vamos lá, só para vocês entenderem. Epístola 1 ad Serapionem, tá? Primeira carta, capítulo 28, versículo 1. Aí tem essa continuação aqui. O que que eu fiz? Só para vocês entenderem. Eu peguei, copiei isso aqui e joguei aqui no, no chat GPT. Ele traduzir pra gente, ó. Tá aqui as partes. Tá traduzido assim, ó. Vejamos, contudo, também sobre isso a própria tradição desde o princípio, o ensinamento e a fé da Igreja Católica que o Senhor deu, os apóstolos proclamaram e os pais preservaram. Pois é sobre isso que a Igreja foi fundada, e quem dela se desvia deixa de ser e não pode ser cristão. Ó, também sobre isso a própria tradição desde o princípio, o ensinamento e a fé da Igreja Católica que o Senhor deu, os apóstolos proclamaram e os pais preservaram. Então, a gente percebe aqui que Atanásio, ele defendia, sim, a questão da tradição apostólica, né? Como a Igreja Católica ensina e transmite. quando
quando eles tiveram que negar, tiveram que condenar o modalismo, aquela ideia de que existe apenas um Deus e uma pessoa. O Pai se transforma em Filho e o Filho se transforma em Espírito. É o modalismo. Eles recorreram aonde para mostrar que isso era um erro? As Escrituras. Basta você abrir no batismo de Jesus, em que as 3 pessoas aparecem. Né? Deus Pai falando, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito descendo em forma de pomba e Cristo sendo batizado. Bastou abrir nesse texto para mostrar que o modalismo era uma heresia. De verdade, você deve trazer os documentos do Concílio de Nicéia para provar que foi assim que foi feito. Porque não foi assim, né? Inclusive, essa carta aqui que eu acabei de citar no original trata exatamente dessa questão do arianismo, tá? Inclusive, ali você não prova que são 3 pessoas, né? A questão ali é muito mais profunda, muito mais filosófica do que, tem a citação da Bíblia lá do batismo de Cristo. Você não prova que a manifestação do Deus Pai, do Deus Espírito Santo e de Jesus Cristo são manifestações divinas. Como que você pega aquele texto, reverendo Ageu, e fala que a voz que está saindo ali do alto é a voz de Deus, o pombo que está descendo é Deus também, e a pessoa que está sendo batizada é Deus também. Esse é o ponto, esse era o cerne de Nicéia, né? E como que você chega, através daquele versículo, você dizer que existe uma divindade igual em ousia, né? Ou natureza, essência, substância, dividida em 3 hipóstases, né? São as 3 pessoas. Eu confundi agora as palavras. Mas enfim, é isso, tá? Você não consegue, através do versículo do batismo de Cristo, chegar na conclusão que o Concílio de Nicéia chegou. É impossível, tá? Isso aí, provavelmente você não deve ter estudado um pouco sobre o Concílio de Nicéia. Então, os primeiros concílios, eles buscaram argumentação para condenar as heresias, onde? Justamente nas Escrituras. Mas alguns, A gente viu que foi na tradição, a gente viu a citação de Irineu, viu a citação agora de Cirilo de Atanásio. Jerusalém, 313, 386. Com referência aos divinos e sagrados mistérios da fé, nem mesmo a mínima parte deles pode ser transmitida sem as Escrituras sagradas. Não se deixem levar por palavras sedutoras e argumentos engenhosos. Mesmo com respeito a mim, o que lhes digo estas coisas, não se apressem a acreditar, a menos que recebam das Escrituras sagradas a prova das coisas que lhes anuncio. A salvação em que acreditamos não é provada por raciocínio engenhoso, mas das Sagradas Escrituras. Um pai da igreja falando aqui claramente da autoridade das Escrituras. Basílio de Cesareia, Sim, nós também falamos na autoridade das Escrituras. 330, 379. Os ouvintes ensinados nas Escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. E, obviamente, uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Você vê que isso aqui não é uma citação direta de Basílio, né? Vamos buscar aqui citações de Cirilo e de Basílio de Cesareia. Então aqui, ó, uma citação de Cirilo. Vamos lá, ó. New Advent, Palestras Catequéticas Cirilo de Jerusalém, aula 5.12. Mas, ao aprender a fé e professá-la, adquira e mantenha somente aquilo que agora lhe é entregue pela Igreja, e que foi fortemente construído a partir de todas as Escrituras. Pois, uma vez que todos não podem ler as Escrituras, alguns sendo impedidos quanto ao conhecimento delas por falta de aprendizado e outros por falta de lazer, para que a alma não pereça por ignorância, nós compreendemos toda a doutrina da fé em algumas linhas. Olha que interessante. O que Cirilo está falando aqui na aula catequética, né? Da questão de aprender a fé e professá-la, e de que isso, né, é adquirido através da igreja, baseado nas escrituras. Mas tem pessoas que não têm acesso e não conseguem ler as escrituras. Portanto, né, nós compreendemos toda a doutrina da fé em algumas linhas, que é o quê? As citações dos credos, né? Enfim, aqui na frente aqui vai ter um discorrimento disso, mas no final tá aqui, ó. E assim como a semente de mostarda em um pequeno grão contém muitos ramos, assim também esta fé abraçou em poucas palavras todo o conhecimento da piedade no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, irmãos,
Tomem cuidado e guardem as tradições que vocês receberam e escrevam-nas na tábua do seu coração. É exatamente o que a Igreja Católica ensina, né? Que nós temos a questão das verdades da fé contida na igreja, essa igreja professa e transmite essas tradições através da sua tradição, né? E que isso é fortemente baseado e construído a partir das escrituras, né? Isso é a doutrina católica. Agora eu vou procurar qual que é o outro, Basílio, não é isso? Basílio de Cesareia. Vamos lá, pessoal. Essa carta aqui, ó, essa obra aqui, Basílio, ó, Basílio, do Espírito Santo, lá no capítulo 27. Ok. Capítulo 27. Capítulo 27, olha, ó, oxi. Capítulo 27. Olha o que dizem aqui, vamos ver se Basílio cria no solo escritura. Olha o que está dito aqui. Das crenças e práticas, sejam elas geralmente aceitas ou publicamente impostas, que são preservadas na igreja, algumas possuímos derivadas de ensinamentos escritos. Outras recebemos entregue a nós em um mistério, entre aspas, pela tradição dos apóstolos. E ambas, em relação à religião verdadeira, têm a mesma força. Né? O que que eu vou dizer disso aqui? Eu não preciso nem complementar, né? Não preciso nem complementar. Vocês percebem, pessoal, por que que eu falo para vocês? Eu fiz um vídeo, inclusive, né, da questão da conversão dos protestantes para o catolicismo. É exatamente isso. Você pega um cara da estatura e da relevância do reverendo da João Magalhães, ele pega a citação de Basílio, mas ele deixa passar uma dessa aqui, ó. Você vai e pesquisa o que que o cara tá falando na verdade, o patrístico lá, o cara que tava lá, né, na sucessão apostólica, ele fala isso aqui, ó. E aí, como que você luta contra esse texto aqui? Contra essa, essa citação, né? É o que eu falo, entre os pais da igreja e entre a interpretação protestante da patrística da Bíblia, eu vou ficar sempre com os pais da igreja, tá? Vamos continuar aqui. Referindo-se à palavra de Deus. Agostinho. É claro que Agostinho, você vai ter algumas fases no pensamento de Agostinho. E muitas heresias, que nós consideramos heresias no catolicismo romano, tiveram sustentação de Agostinho. Tá? Mas há uma fase em Agostinho que você percebe ele reconhecendo a doutrina das Escrituras claramente. Eu trouxe algumas. Esse disclaimer foi excelente. Eu não preciso nem comentar, né, pessoal, o porquê que ele fez esse disclaimer, né? Santo Agostinho, ele diz o seguinte: eu só acredito nas escrituras porque assim me leva à Sagrada Igreja, né? Não é exatamente com essas palavras, mas ele diz isso, né? Eu só creio nas escrituras porque a ela me leva a autoridade da Santa Igreja. Ou seja, Santo Agostinho está falando assim: eu só acredito na Bíblia, que a Bíblia é infalível, que as escrituras aqui contêm a verdade, porque a Igreja Católica me disse que é isso, né? Citações dele aqui com os devidos endereços. Então, que mais eu vos ensino além do que leio no apóstolo? Pois a Escritura Sagrada fixa a regra para a nossa doutrina, a menos que ousemos ser mais sábios do que devemos. Portanto, não devo ensinar-vos qualquer outra coisa, a não ser expor-vos as palavras do Mestre. Não devo forçar a autoridade de Nicéia contra vós, nem vós a do arianismo contra mim. Não reconheço um, assim como vós não reconheceis o outro. Cheguemos, pois, a um consenso que é comum a nós ambos, o testemunho das Sagradas Escrituras. Olha pra você ver, esse texto aqui é muito utilizado sobre o protestante. O que que Santo Agostinho está dizendo? É claro, ó, eu não vou forçar para vocês a autoridade do concílio, porque vocês não reconhecem o concílio. Da mesma forma que vocês vão trazer para mim a autoridade do arianismo, que eu não reconheço. Por que que ele não reconhece a autoridade do arianismo? Porque o concílio de Nicéia condenou o arianismo. Entende? E aí ele parte do ponto comum que existe entre eles, que é a Sagrada Escritura. Ou seja, eles que são arianos, eles têm um embasamento na Sagrada Escritura. O herege tem um embasamento na Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura por si só não resolve o problema. Tá claro isso. Deixemos que sejam removidas de nosso meio as coisas que citamos uns contra os outros, não com apoio nos livros canônicos divinos, mas de outras fontes quaisquer.
Talvez alguém possa perguntar, por que desejais remover essas coisas do vosso meio? Porque não queremos a Santa Igreja aprovada por documentos humanos, mas sim pelos oráculos divinos. E de fato, meus irmãos, quando você lê o Catecismo Católico, eles começam falando sobre Bíblia, sobre os livros, reconhecendo a autoridade da Bíblia. Mas aí você avança um pouco e percebe que eles colocaram a tradição oral como uma autoridade maior sobre as Escrituras. Não existe isso, pessoal, não existe isso. Você pode pegar o catecismo e me citar qual é o parágrafo do catecismo onde diz a autoridade da sagrada tradição oral, ela é maior do que a tradição escrita. Não existe isso, tá? Não Agostinho existe. ainda, seja o que for que possam apresentar e de qualquer outra fonte que possam citar, procuremos, se somos suas ovelhas, ouvir a voz do nosso pastor. Portanto, busquemos para a Igreja as Sagradas Escrituras canônicas. Agostinho ainda, nem ouse alguém concordar com bispos católicos se por acaso eles errarem em alguma coisa, resultando que sua opinião seja contra as Escrituras canônicas. Outra citação de Agostinho, se alguém pregar, seja A obra chama a unidade da igreja. Aí Santo Agostinho está falando claramente dos bispos que não estão unidos na igreja. Não é para concordar com eles, porque em certo momento eles vão estar contrários à igreja. E adivinhe só, pessoal, quem não está em unidade com a igreja de Agostinho? Exatamente, os seja com protestantes. referência a Cristo, ou a sua igreja, ou a qualquer outro assunto que se refira à nossa fé e vida, não direi se nós, mas sim o que Paulo acrescenta. Se um anjo vindo do céu pregar qualquer outra coisa, além do que recebestes pela Escritura, sobre a lei e os evangelhos, seja anátema, citando Gálatas 1:8, que é um outro texto que poderia estar naquela minha lista, porque foi exatamente o que o romanismo fez. Acrescentou uma série de ensinos aos ensinos apostólicos, dando validade a algo que Deus nunca quis. E por fim, Tomás de Aquino, bem mais recente, bem mais perto. Vamos pegar aqui agora, pessoal, Santo Agostinho contra a sola escritura. Aqui, ó, Santo Agostinho contra os maniqueus, né, ó, contra o título da Epístola de Maniqueu. Ele diz aqui, ó, não vou ler tudo, tá? Eu não acredito, ó, cadê? De minha parte, eu não acreditaria no evangelho, exceto se movido pela autoridade da Igreja Católica, tá? Da Igreja Católica. Uma outra citação aqui de Santo Agostinho, capítulo 24 aqui, dessa obra aqui dele, ó. Sobre o batismo contra os donatistas, livro 4, tá? 23 aqui. Ele diz o seguinte, ó. E esta é a firme tradição da Igreja Universal, no que diz respeito ao batismo das crianças, né? Que certamente ainda são incapazes de crer com o coração para a justiça e fazer confissão com a boca para a salvação, como o ladrão poderia fazer. Mais ainda, que até mesmo chorando e gemendo quando o mistério é realizado sobre elas, levantam suas vozes em oposição às palavras misteriosas, e ainda assim nenhum cristão dirá que elas foram batizadas sem propósito. E se alguém busca autoridade divina nesta matéria, embora o que é sustentado por toda a igreja, e que não é instituído por concílios, mas como uma questão de costume invariável, seja corretamente sustentado como tendo sido transmitido pela autoridade apostólica. E a gente vê essa questão do pedobatismo, né, do batismo infantil. A igreja batista, eu sei que não batiza crianças. Ela fala que não existe fundamento bíblico, mas Santo Agostinho está aqui, ó. É, que o batismo infantil é sustentado como tendo sido transmitido pela autoridade apostólica. E ele afirma aqui, ó, esta é a firme tradição da Igreja Universal, no que diz respeito ao batismo da igreja, que elas não são batizadas sem nenhum propósito, né? Então, assim, a gente entende por que o reverendo Gil Magalhães fez aquele disclaimer, né, com relação ao Santo Agostinho. Agora ele vai citar Tomás de Aquino. Mais perto aqui, mas ele escreveu: a teologia recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas como prova incontroversa, mas apenas provável. Isso porque a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver, dadas a outros doutores. O próprio Tomás de Aquino. Assim, podemos ver que as Escrituras Sagradas são uma fonte divina de conhecimento, dado que foram escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Portanto, seu estudo e compreensão devem ser buscados com reverência e humildade, sempre buscando a ajuda da graça divina para interpretá-las corretamente. O próprio Tomás de Aquino. Reverendo Ageu, qual artigo 8 da Suma Teológica?
né? Olha como essa citação está transcrita de forma errada. Ó. A teologia recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas como prova incontroversa, mas apenas provável. Né? A primeira frase ela tem que estar sendo negada para que esse mas aqui faça sentido. Ou a segunda frase tem que estar sendo negada e não está. Ó, isto porque nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver, dadas a outros doutores. E é interessante, né? Interessantíssimo, porque se nós virmos Santo Tomás, né? Santo Tomás de Aquino defendendo, por exemplo, a Imaculada Conceição, né? Que é algo que o reverendo Ageu colocou lá nessa, nessa balança aqui, né? Ó, como indulgências, São Tomás de Aquino explica na Súmula Teológica. Purgatório, oração como penitência, infalibilidade papal. Isso tá tudo lá na Súmula Teológica. Então, assim, será que São Tomás de Aquino se contradizeu? Ou será que Reverendo Ageu não sabe é, que Tomás de Aquino estava dizendo aqui, né? Não consigo nem acessar essa citação aqui que está errada. Sim, podemos ver que as escrituras sagradas são uma fonte divina de conhecimento, dado que foram escritas sob inspiração do Espírito Santo. Portanto, seu estudo e compreensão devem ser buscados com reverência e humildade, sempre buscando a ajuda da graça divina para interpretá-las corretamente. E onde que está, Reverendo Ageu, nessa citação aqui, o sola escritura, que somente as escrituras são autoridade infalível sobre aspectos de doutrina, com relação à doutrina de fé e moral. Humildade, Não tem, sempre né? buscando a ajuda da graça divina. Meus irmãos, inspirou cerca de 40 homens com estas afirmações. Vamos lá, Deus conclusão. inspirou cerca de 40 homens, escolhidos e separados por ele, para, em cerca de 17 séculos, diversos lugares, culturas diferentes, escrever a sua revelação à humanidade, as Sagradas Escrituras. Porque Deus inspirou por 2000 anos todos os bispos da Igreja Católica para que eles mantivessem a tradição apostólica séculos após séculos. Deus gastaria tanta energia reunindo cerca de 40 homens de lugares diferentes, revelando as suas verdades a eles. Algumas vezes Deus disse, o que eu disser escreve. Algumas vezes os profetas nem entendiam o que Deus estava falando, mas escreviam. Por que Deus gastaria tanto tempo, tanta energia, 17 séculos, se a Bíblia não tivesse autoridade? Se a tradição... Mas a Igreja Católica não ensina que a Bíblia não tem autoridade, Reverendo Agil. E esse está sendo o problema do seu argumento. O senhor está partindo lá daquele argumento de que a Igreja Católica jogou a autoridade da Bíblia de lado. Isso aí é uma falácia, uma mentira, porque não é isso. Não é assim que funciona. oral que não está escrita fosse para ser colocada sobre a autoridade das Escrituras. Uma segunda afirmação, Jesus não veio para revogar a lei, mas para confirmá-la e cumpri-la. E Jesus fez isso e passou o seu ministério inteiro citando as Escrituras, cumprindo as Escrituras. Sabe o que Jesus também fez? Jesus, lá em João 20, ele vai soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Ele vai dizer o seguinte: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês reterem os pecados serão retidos. Quem vos ouvir, a mim ouve. Não é? Não é isso que Cristo fez? Por que essa parte da Escritura, para vocês, não tem relevância alguma? Por que quando Tiago fala da extrema-unção, de que quando tiver alguém doente entre vós, chame um presbítero e ele orando, aquela pessoa será salva, e se tiver pecados, os pecados serão perdoados? Por que o solo escritura ele é seletivo dentro daquela doutrina que vocês querem que funcione? Querem que seja aceita por vocês? Por que o solo escritura gera uma teologia, uma doutrina de batismo infantil, como acontece na igreja presbiteriana, e esse mesmo solo escritura gera uma doutrina completamente oposta e aversa a isso, né? Solo escritura faz de Deus, do Espírito Santo, uma pessoa esquizofrênica.
E vocês não percebem isso. Claro que não percebem, porque para vocês a igreja que vocês frequentam é a igreja que está com a interpretação correta, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o reverendo Ageu acredita piamente que tudo aquilo que ele interpreta das escrituras, não ele assim de forma pessoal, tá, gente? Mas todo esse conjunto de estudos que ele tem, todos esses autores, enfim, as doutrinas, os catecismo de Westminster, profissão de fé, então, enfim, todas essas questões são a verdadeira interpretação da Bíblia, né? A questão é decidir qual que é qual, né? Por que que a do reverendo Ageu é correta e a da católica não é, entendeu? Esse é o Até na ponto. cruz, alguns salmos e alguns escritos foram cumpridos perfeitamente. O ministério de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. E a sua vida foi o cumprimento de várias profecias que estavam escritas. Você não tem tradição oral no Novo Testamento, tem a dos fariseus. O restante está tudo escrito, é o Antigo Testamento escrito. Os Pessoal, vou trazer para vocês aqui uma citação de uma profecia que tem sendo referenciada no Novo Testamento que não está escrita, tá? Vou achar ela aqui para vocês e vou citar aqui. Aqui, pessoal, eu encontrei a citação, tá? Essa citação aqui. Inclusive, essa citação eu retirei de um dos vídeos, eu não vou lembrar qual agora, do Túlio. Ele tem um canal aqui no YouTube maravilhoso que chama Contra Sola. Ele fez uma série de vídeos, né? E tem feito uma série de vídeos da patrística, por exemplo, dos pais da patrística, né? Contra o Sola Escritura. E ele trouxe esse argumento, eu achei maravilhoso, né? Porque em Mateus 2 diz assim, ó, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Só que nós não encontramos no Velho Testamento nenhuma profecia, pelo menos escrito no Novo Testamento, de que o Cristo, o Messias, seria chamado Nazareno. Né? Isso aqui tem um grande embate, né, entre teólogos, porque para entender do que o Mateus estava se referindo, porque não tem essa profecia no Velho Testamento, tá? Então, esse argumento aqui do reverendo Ageu já cai por terra. os apóstolos fizeram questão de escrever a revelação de Deus ao povo, assim como os profetas. Os apóstolos Mas não foi todos os apóstolos, né? Nem sequer a maioria deles. Esse é o ponto, reverendo Ageu. Se, por exemplo, vamos lá, quem que escreveu o Novo Testamento? De apóstolo, né? Mateus, João, Pedro, Paulo, Tiago, Judas. Tem mais alguém que eu tenha esquecido? 5, né? Eles eram 12. E o restante? Eles não escreveram? Se fosse, tipo assim, se fosse a essencialidade do cristianismo fosse a Sagrada Escritura, fosse o centro, o cerne, todos deveriam ter escrito alguma coisa e deveria ter sido mantida para nós. Mas a gente não vê isso. não confiaram numa revelação oral, eles escreveram tudo para que o povo tivesse ensino. E Deus usou a sua revelação escrita para instruir a sua igreja e, em muitos momentos, tirá-la das trevas, porque a igreja não é inerrante, a Bíblia é inerrante, a igreja não. E a igreja, meus irmãos, pensando aqui em igreja cristã no decorrer dos séculos, Aí o senhor está falando um absurdo, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você está dizendo que o corpo de Cristo é errante, então você está falando que o Cristo é errante. Tem que tomar cuidado para a gente ter para perceber as consequências lógicas dessas afirmações. A igreja é o corpo de Cristo. O que que acontece? Algumas pessoas que são ditas cristãs, são ditas membros deste corpo, ocorrem caem em heresia. E essas heresias nem sempre, e talvez na maioria das vezes, foram combatidas apenas e tão somente com os escritos, né, que estão nas Sagradas Escrituras. A gente vê isso, por exemplo, contra os gnósticos, donatistas, maniqueístas, arianos, enfim, toda sorte de, de heresia foi combatido tão somente pelas Bíblia e pela tradição apostólica. errou muito, errou muito. Eu fiz um estudo lá na igreja, nós passamos o ano passado inteiro, 55 estudos sobre os erros do romanismo. E num dos estudos finais,
eu peguei os 10 piores papas da história. E olha, o mais bonzinho ali, se você observar a vida, você diz, não foi para o céu, não foi para o céu. Teve papas terríveis, terríveis, terríveis. Teve um papa que ordenou... Mas o que que o Papa tem a ver com a infalibilidade da igreja? O Papa ter sido terrível, ter sido um homem pecador, né? Por exemplo, como Alexandre Borja, não depõe contra a igreja de Cristo. Então você tem que falar que um batizado tem a capacidade de manchar o corpo de Cristo com pecado. Você vai ter que assumir isso, tá? E a gente sabe que não acontece isso. Hum. E o interessante é que, por exemplo, você pega um Alexandre Borja, né? Talvez o pior papa da história. Ele, em questão de fé moral, ele não foi falho, ele não errou em nada. Em questão de ex-cátedra, né? De emitir documentos, de falar sobre fé e moral. Apesar de que ele não tinha moral nenhuma, né, para falar. Mas no momento em que ele era para cumprir o papel dele de papa, de manter a igreja unida na fé, Deus guiou aquele homem para fazer o que ele teria feito, né? Igual o próprio exemplo que o reverendagem eu trouxe aqui, né, de Pedro, né? Ah, porque Pedro foi um vagabundo, Pedro negou Jesus, Pedro recebeu um chega pra lá de Satanás, de Cristo, né? Reverendagem eu falo isso nesse vídeo. Só que na hora dele escrever a Bíblia, ele não foi infalível? Ele não foi inspirado? A mesma lógica, mesma lógica. ou que o Papa anterior fosse desenterrado, ele já estava há alguns meses enterrado, o sínodo, como é que se chama? O sínodo do cadáver, não é? Desenterrou o Papa anterior porque ele não concordava. Não, não sei se é sino do cadáver, mas aconteceu na Era do Bronze ali, né? É, vamos ver, talvez ele vai explicar Com aqui. as ordens, com as leis do Papa anterior. Desenterrou o Papa anterior, colocou no trono papal o cadáver, o esqueleto, colocou o anel papal e aí desfez, na presença do corpo putrefato, todas as ordens que o cadáver tinha feito para que a igreja seguisse por um outro caminho. Então, meus irmãos, se você estudar a história da igreja... E é engraçado, ele não termina a história, né? Ele não conta os detalhes da história. Eu não vou lembrar agora exatamente de cabeça, mas teve esse Papa. Esse Papa, ele foi eleito de forma... como é que fala? De uma forma não natural, né? Ele tipo, foi colocado lá, foi escolhido pelos reis e tal. Esse Papa desenterrou o Papa, excomungou o Papa anterior a ele, mas pouco tempo depois, esse Papa foi deposto e o Papa seguinte condenou esse primeiro Papa, né? Excomungou ele, revogou as ordens dele e trouxe à tona tudo aquele que o outro Papa tinha feito, né? Então, assim, a igreja, muitas das vezes, isso a gente vai ver na história, tá? Não é que ela erra, tá? Ela, em alguns momentos, por exemplo, durante o arianismo, ela se tornou ariana e ficou, acho que só Atanásio não ariano, né? Mas a verdade sempre prevaleceu. As verdades de fé sempre permaneceram na igreja de Cristo. E isso que é tão lindo, né? Porque isso confirma aquilo que Cristo falou, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mesmo tendo esses papas horríveis, mesmo tendo a igreja quase definhado na fé, por exemplo, na crise ariana, né? Mesmo apesar de tantos problemas, tantas dificuldades, a igreja, no final, sempre triunfou. Quando você estuda verdadeiramente a história da igreja, você não tem como não ver a ação divina nela, tá? Não tem como você não ver a ação divina nela. Você vai perceber como a reforma protestante, um retorno às escrituras, foi necessário e usado por Deus
para que a igreja das trevas ressurgisse, porque aquilo que era chamado igreja de Cristo estava em trevas, em corrupção total. Foi o que Lutero viu na sua época. Lutero constatou o comércio das indulgências, a igreja vendendo o perdão divino. Então veja, para nós que somos cristãos, e muitos de nós nascemos na igreja, a coisa é simples: você pecou, você se arrepende, e seguindo a ordem de Cristo, você entra no teu quarto, a sós com Cristo, você pede perdão pelo seu pecado, e perdoado você está. A ordem de Cristo não é essa, reverendo Agil. A ordem de Cristo é: quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E quem vocês reterem os pecados serão retidos. Não esconda a Bíblia do povo da sua igreja, tá? Não esconda. Gente, eu falei isso porque confissão e Eucaristia, ela é o centro e o cerne da fé do católico. Se você é católico e tá vendo esse vídeo, confesse amanhã, vá na igreja, confesse pro padre. Porque a confissão é a certeza do perdão dos pecados, não porque o padre possui um poder especial em si mesmo, não, porque ele recebeu de Cristo este, essa possibilidade de fazer esse sacramento. Cristo não manda você entrar no quarto, se arrepender e pedir perdão para Deus. Cristo não ensina isso. Não ensina. Mas na Idade Média, nas trevas da ignorância a que a igreja colocou a população, a pessoa, para ter o perdão, ela tinha que comprar um documento da igreja, chamado Mentira, mentira. Indulgência nunca foi perdão de pecados. Mesmo as que eram vendidas pelos padres. Não é perdão de pecados. indulgência. Eu quero que algum protestante, algum próprio reverendo Agil, se ele ver esse vídeo, né? Acho muito difícil. Mas me mostrar algum documento da Igreja Católica dizendo as indulgências são para o perdão do pecado. Você não acha? Porque a Igreja Católica nunca ensinou isso. Ricos pagavam mais, pobres pagavam menos, mas era pago. E o comércio E assim, é tão engraçado esse negócio da indulgência, porque teve agora, né, 2025, ano jubileu, né? Jubilar. E aí o Papa emitiu as indulgências. E o pessoal, os protestantes, ficou no Instagram doido, né? Ai, Lutero lutou à toa contra as indulgências. A Igreja Católica voltou com as indulgências. Pessoal, a Igreja Católica nunca parou com as indulgências. Nunca parou com as indulgências. As indulgências sempre existiram. Tá? Sempre existiram. E adivinhe, ela não cobra pela indulgência. É gratuito, é graça. De graça. o comércio das indulgências se estabeleceu. Talvez você tenha assistido, se não assistiu, assista o filme Lutero. É um belo filme. E Lutero mostra isso. Naquelas cidades da Europa, pequenas cidades, pequenas vilas, chegava o cortejo da Igreja Católica Apostólica Romana. Cavaleiros com suas bandeiras vermelhas. Então, essa é a fonte histórica do Reverendo Ageu Magalhães, o filme E Lutero. a cidade parava. E eles iam até o centro da cidade, e aí entrava em cena o vendedor de indulgências. O mais famoso se chamava Tetzel. Eram bons oradores, não é? E as pessoas faziam uma fila, e Tetzel, para depositar as suas moedinhas ali, e Tetzel anunciava, não é, que no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma parte do purgatório e vai para Deus. E as pessoas pensavam: vou tirar minha mãe do purgatório, vou tirar meu pai. E pegavam E tirava. E tirava. Pessoal, é muito lindo porque isso tem tudo fundamento bíblico, né? Por exemplo, quando Cristo fala, né, para Pedro, dar-te-ei as chaves dos céus e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Jesus não estava brincando, Jesus não estava jogando palavras ao vento. Então, quando a igreja, na sua posição de detentora das chaves do reino dos céus, ela diz que através daquela indulgência plenária, a alma alcançará a remissão, né, a purificação completa da sua alma ali, ela vai ser liberta do purgatório. Se a gente ligar aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Né? E isso é maravilhoso, porque isso é promessa de Cristo. Isso sim é palavra de Cristo. pegavam suas moedinhas, suas economias e davam para a igreja. E assim, meus irmãos, isso foi uma das coisas que gerou indignação em Lutero, para que ele escrevesse as 95. Nossa, Lutero era um cara tão honrado, né? Tão
Então, de moral elevada, né, teses Lutero, que né? basicamente são contra o comércio das indulgências. Mas havia mais, havia o comércio das relíquias também. O que eram relíquias? Eram supostos ossos ou roupas ou pedaços de histórias bíblicas. Pedaços da Arca de Noé eram colocados em exposição. Os ricos comercializavam como peça de colecionador, né? O que você tem? Ah, eu tenho um pedaço da Arca de Noé, um pedaço da cruz de Cristo e eu tenho uma unha de Paulo. Porque acredite, saquinhos com unhas eram vendidos como se fossem as unhas do apóstolo Paulo, as unhas do apóstolo João. Havia uma cidade na Europa em que estava exposto ali um frasquinho com o suposto leite materno de Maria. Então, os ricos comercializavam essas coisas como peça de coleção e os pobres faziam filas para visitar, como se fosse no museu, porque aquilo dava um desconto nos anos do purgatório. No filme do Que? Visitar uma relíquia dá desconto nos anos do purgatório? Da onde que foi tirado isso? Meu Deus, isso aqui é uma conferência do porquê não somos católicos romanos. Gente, vamos lá. O que são relíquias? São, pode ser pedaços do corpo, pedaços de roupas, né? Pedaços de objetos, né? Vão ter alguns graus das relíquias. Mas de onde vem essa tradição, né? A gente vê ela lá em Atos, né? Quando Paulo pega um lenço, manda o lenço ser entregue e esse lenço começa a curar as pessoas. As pessoas eram curadas pelo lenço de Paulo. As pessoas eram curadas pela sombra de Pedro, né? Teve aquele cara lá, eu não vou lembrar o nome, mas lá no Velho Testamento o cara tava morto, foi jogado na onde estavam os ossos de Eliseu, né, se não me engano, e o morto ressuscitou. Então, assim, as relíquias não são invenções da Igreja Católica, são coisas registradas explicitamente nas Escrituras. Mas como é uma questão cultural, né, e tradicional da Igreja Católica, o Reverendo Ageu precisa negar isso, porque ele não pode ser católico romano, mesmo que isso esteja explícito na Bíblia, né? A gente vê no livro nas em Confissões de Santo Agostinho, né, ele contando que teve um caso de, acho que era o Anselmo, agora eu não lembro, né? Mas estava procurando do corpo de dois mártires que tinham sido enterrados em um local, né? E aí teve esse, acho que o Santo Anselmo teve um sonho de onde tinha sido colocado, tinha sido enterrado o corpo desse pessoal, desses dois mártires. Ele foi lá, né? Achou os corpos onde ele tinha visto no sonho, colocou esses corpos na carroça para ser levado, para ser enterrado na igreja. E adivinha só, o que aconteceu no meio do caminho? Por onde aqueles corpos passavam, as pessoas eram curadas. Isso está registrado no livro de Confissões. São, assim, relatos e relatos reais, né? Mas o que acontece? O protestante, ele não acredita nisso. Ele não acredita em milagre, não acredita em santos, não acredita em nada. Por quê? Porque na necessidade de negar a Igreja Católica, ele vai negar a verdade dos fatos. Ele vai negar até a própria Escritura. Pergunta para um protestante para você ver se ele acredita. A gente fez um vídeo aqui, né, dos apóstolos lá, se os apóstolos têm poder ou não para perdoar pecados. É isso, né? A existência do protestante se dá na negação da doutrina filme católica. Lutero, Lutero brinca com isso, né? Ele passou um tempo grande numa fila para ver um crânio de João Batista e que só por causa disso ele recebeu aí um desconto de alguns séculos no purgatório. Tá? Então, pedaços da Arca de Noé, pedaços da cruz de Cristo, os historiadores. E isso aí, posso estar errado, tá? Mas eu nunca vi relíquia lucrar indulgência parcial. Brincam Nunca que vi. se juntasse a quantidade de pedaços de madeira que foi vendido como cruz de Cristo, você não reconstituiria uma cruz, você montaria uma cidade de madeira, porque muito pedaço de madeira foi vendido como sendo cruz de Cristo. Um historiador chamado Dalbinhet, isso está num. Mas isso não quer dizer nada, né, Reverendo Agil? Pode ter havido fraudes, acredito que teve sim. Ah, não tô dizendo que não. Pô, não tô dizendo que não.
tá? Mas isso aí não depõe contra, por exemplo, se você pegar a história da Vera Cruz, né, da mãe de Constantino, encontramos, eh, a cruz de Cristo, você vai ficar um tanto quanto, sim, assustado de como que eles entenderam que aquela madeira que eles encontraram enterrada era a cruz de Cristo, né. Porque sempre tem isso, sempre tem essa ação milagrosa em volta das relíquias. Pessoas doentes sendo curadas, morto sendo ressuscitado, pessoa endemoniada sendo, libertada. É isso que as relíquias fazem normalmente, né. Está num livro esgotado da editora Cultura Cristã, a história da reforma do século XVI. Dalbin conta que, que havia uma dessas relíquias era um pouco de ferrugem da fornalha em que os amigos de Daniel foram jogados. Imagine se alguém naquela época raspou ferrugem para dizer, isso aqui ainda vai valer dinheiro, vamos guardar. Então, era mentira para todo lado, meus irmãos, para todos os lados. Quando nós olhamos para o neopentecostalismo, Ô reverendo Ageu, o senhor está sendo, assim, bastante desonesto, né. Porque não tô negando que existia esse comércio de relíquias, mas você pegar e dizer que isso era de alguma forma como se fosse a igreja católica vendendo, né, é a mesma coisa de você que você vai citar aí, ó, dos neopentecostais que vendem óleo ungido, toalha não sei o quê, e aí eu falar que isso aí são os protestantes, né, sendo que a gente sabe que é um grupo específico de protestante. Então, assim, complicado você pegar e jogar isso na conta da igreja católica, né, será que é justo? Será que tá sendo honesto? vendendo garrafinha de água como se fosse água do Rio Jordão, e está tudo errado, não foram eles que começaram isso, tá? Não foram eles. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana, no comércio das relíquias. Aí, ó, me mostra um documento da igreja católica dizendo assim: "Tá instaurado agora o comércio das relíquias, as relíquias de São João Batista custa tanto e de São Paulo custa X". Não tem, reverendo Ageu, não tem. Você tá querendo pegar uma prática popular e jogar nas contas da igreja católica. Você tá entendendo? Havia muito mais coisas erradas naquela época, mas foi a volta às Escrituras que lançou luz sobre padres, freiras e bispos. Estes foram os primeiros que se converteram, que voltaram às Escrituras para que a Escritura, para que a igreja verdadeira renascesse. Permaneçamos firmes na palavra de Deus, então, meus irmãos. É na palavra que a nossa fé está. E aí a reverendo Ageu disse, né, que foi a volta às escrituras que fez com que a igreja verdadeira renascesse. E eu te pergunto, reverendo Ageu, qual é essa igreja verdadeira? Que eu quero estar na igreja verdadeira de Cristo. Isso é o maior desejo do meu coração. Mas eu quero saber qual que é. É a Igreja Batista Reformada de São Paulo? É a igreja que o senhor é pastor? Que é outra igreja? É a igreja que batiza crianças? É a igreja que acredita que a Eucaristia é presença real ou é a que acredita que é presença espiritual, né? Qual que é? Me ajuda a encontrar essa igreja verdadeira que você tem falado. É de Lutero? É a igreja luterana? É a igreja presbiteriana, que é do Calvino? É a igreja batista, que é de Zwingli? Ou é a igreja da Ellen White, né, que o Rodrigo Silva faz parte? Ou é uma igreja não denominacional? Ou é uma igreja de garagem? Ou é a Bola de Neve? Ou é uma igreja inclusiva? Ou é uma igreja contemporânea? Eu não sei, eu precisava, né? Precisava que você afirmasse isso, porque uma coisa é você atacar a igreja católica, falar que ela tá errada. E outra coisa é você falar qual que é a certa, né? E isso nenhum protestante consegue fazer. O protestante, ele vive da negação da igreja católica, nunca da afirmação de algo. Está estabelecida. E por fim, tenho 3 minutos. Quando você observa catolicismo romano e
protestantismo sério, aquela parte do protestantismo que está estudando a Bíblia, buscando a santificação, você percebe que aqueles que se parecem mais com Cristo não estão no romanismo. Tá? Vida de santificação e de piedade é encontrada no protestantismo. Os membros das igrejas Ah, não, protestantes eu vou embora. Não, dou conta não. Dou conta não. O cara tá falando que, que os verdadeiros parecidos com o Cristo estão no protestantismo. É, você não tem, né? Você não tem nenhuma vida de um santo da Igreja Católica, porque eu posso pegar de exemplo aqui, né? Não tem, né? São Padre Pio, São José Maria Escrivá, você não tem Santa Teresa Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, você não tem Santo Afonso Maria de Ligório, né? Você não tem ninguém, né? Como é que chama aquele menininho agora que foi canonizado? O Carlos Acutis. Não, realmente. Aonde que a gente vai encontrar os parecidos com Cristo? É no protestantismo. Inclusive, a humildade é a mesma, viu? A humildade é a mesma. Bom, pessoal, conseguimos terminar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, comenta, compartilha. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Fique com Deus. Viva, ó, viva. Salve Maria e viva Cristo Rei.